Voltando para o Manual da Igreja, na página 154, nós lemos o seguinte: fazia-se com que a música servisse a um propósito santo, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro e edificante, despertar a devoção e gratidão para com Deus. Jesus entretinha em cânticos comunhão com o céu. E eu acho muito interessante, esse é um texto da Sra. White, no livro Desejar Todas as Nações, e Ellen White fala que Cristo vencia suas tentações. Ele lutava contra as tentações muitas vezes cantando, no seu dia a dia, no seu trabalho, porque Cristo não era uma pessoa que adorava a Deus na sinagoga no sábado e durante a semana ele botava samba para escutar, entende? Ele aqui diz cânticos de louvor em comunhão com o céu. Era isso que Jesus ouvia, cantava, cantarolava no dia a dia. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Devemos exercer, preste atenção, grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Então, veja que o manual da igreja nos orienta, não é somente para música de igreja, como querem alguns. Não, música de igreja. Mas no lar é outra coisa. Isso aqui não é música para a igreja, isso aqui é música para o encontro social. Isso aqui é música para usar lá fora. Olha o que o manual diz. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais. Vai fazer um encontro para ajudar o próximo, né? Para fazer uma coisa diferente na rua, nas escolas e nas igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, aí você pode botar samba, pagode, o que vier, ok? Toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Então, o manual da igreja ele é muito claro com relação a esse assunto e por isso eu me sinto à vontade para falar. E aí você me questiona, pastor, mas o problema é que vem de cima. Não vem de cima. A nossa igreja não é católica e o nosso sistema não é papal. No sistema papal, lá em cima é dada a ordem e dali para baixo todo mundo obedece. Na igreja adventista, a maior força está na base. O poder na igreja adventista está na mão da comissão da igreja. Essa é a maior autoridade que nós temos. É a igreja local, são os membros. Então, essa desculpa de dizer assim, veio de cima, então a gente tem que fazer, você não é obrigado a fazer, na sua igreja não é obrigado a ter músicas duvidosas, de caráter duvidoso. Pastor, mas aí fica ruim, porque nós estamos numa dissonância, não é? A gente quer aplicar o princípio aqui na nossa igreja local, mas cá em cima não dar o exemplo, não nos dá o exemplo. E agora, como é que fica? Queridos, há uma profecia feita pela Sra. White que diz o seguinte: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá, ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião é que serão lançados fora no joeiramento. Ela diz que esse é um transe terrível, mas importa que tenha lugar. Então, nós não precisamos ficar... Eu particularmente não acredito que a música seja um assunto hoje que que é reversível, que vai retornar, que a coisa vai melhorar. Não, eu não me engano. Eu acredito que as coisas chegaram a um ponto em que a gente não consegue mais retroceder. E como é que você faz então, pastor? Eu lido com a minha igreja local. Eu lido com a igreja local. E outros pastores têm feito a mesma coisa. Então, quando eu vejo algumas coisas assim pontuais que me chocam, eu lembro da profecia. Talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Pastor, mas tem outros pastores que têm opinião diferente da sua. Tem pastores que defendem que isso aí é música de igreja, que isso aí não é música de igreja, que foi feito para um contexto diferente, que você tem a música para a igreja e tem a música para fora da igreja. Respeito a opinião de outro pastor que tenha um pensamento diferente do meu, eu respeito. Agora eu quero dizer para você que eu estou tranquilo
para me apresentar diante de Deus no dia do juízo e responder diante dele, dizendo: Senhor, eu orientei o povo dessa e dessa maneira. E se Deus chegar e reclamar comigo: olha, Eleazar, por que você foi falar para o povo não escutar o samba que gravaram? Eu vou dizer: Senhor, porque pelo que eu li aqui, pelo que eu li na palavra, quando eu estudo, por exemplo, o livro de Crônicas, ali você tem a adoração, você percebe como é algo tão sublime. Na inauguração do templo, deixa eu pegar esse texto aqui para ler para vocês. Esse é um texto muito bonito. Quando Salomão ele vai inaugurar a casa de Deus, e aí ele chama os músicos para cantarem. E olha o que diz assim, olha, capítulo 5 de 2º livro de Crônicas, verso 12 em diante, diz: quando os levitas cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutu, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles os 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a sua voz, em uma só voz, bendizendo e louvando o nome do Senhor, quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É que eu vejo, quando eu leio, sabe, isso aqui, quando eu pego o espírito de profecia e eu leio os diversos textos, mas são muitos textos que ela escreveu sobre o assunto, então eu não fico com dúvidas. Este para mim não é um assunto que gera dúvidas, para mim o assunto ele é muito claro, entende? Agora, como eu disse, eu estou pronto para diante de Deus dizer: Senhor, pelo que eu li na tua palavra, pelo que eu li no Espírito de Profecia, no manual da igreja, a orientação era de que eu aconselhasse o povo a não ouvir esse tipo de estilo musical, porque ele não condiz, ele não casa, não faz parte da adoração. Eu queria que os mesmos pastores ou pessoas que têm opinião diferente tivessem a mesma coragem, só isso. De diante de Deus, quando Cristo voltar, levantar e dizer: não, Senhor, eu aconselhei mesmo o povo a escutar samba, porque para mim não tem nada a ver, entendeu? Aí cada um vai se apresentar diante de Deus. Eu estou pronto para falar com Deus no dia em que Jesus Cristo voltar e responder pelas minhas ações. Eu estou simplesmente 100% tranquilo com a minha consciência de que estou orientando o povo no caminho que eu, pelo que já estudei, acredito ser aquele caminho correto. E se os outros têm a mesma coragem e a mesma tranquilidade mental, muito bem. Eu digo que esse assunto é como o sábado, sabe? Uma vez eu estava conversando com alguém e o indivíduo disse assim para mim: não, mas esse negócio de sábado não precisa e coisa e tal. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em 50%. 50% de chance de eu estar certo e 50% de chance de você estar certo. Digamos que eu esteja certo. E digamos que eu esteja errado e você esteja certo. Jesus Cristo volta. E aí ele vai levar os seus filhos para o céu e vai dizer: olha, Eleazar, você estava guardando o sábado. Você acha que Deus vai me condenar porque eu separei um dia para Ele? Separei um dia só para adoração? Não vou te deixar vir para o céu porque você estava guardando o sábado. Não. Talvez se eu tivesse errado, Deus ia dizer assim: não precisava. Mas que bom que você separou um dia para mim. Agora, se eu estiver certo e você precisava guardar esse dia e você não guardou, como é que você vai fazer? O mesmo argumento eu uso com a música. Se Jesus Cristo voltar, eu não acredito que ele vai dizer assim: aliás, você não vai ser salvo. Mas por que, Senhor? Porque você estava orientando o povo a não escutar samba. Coisa é essa? Como é que você pode orientar uma coisa dessa? O samba, uma coisa tão boa para elevar a sua espiritualidade, não é? Você fica tão firme espiritualmente. Então, porque você desvirtuou o povo do caminho, você tirou o povo do caminho certo. Então, você não vai poder vir para o céu, porque era para o povo escutar samba e o povo não escutou samba. Então, era para o povo estar escutando lá, clareou, mas você disse que não devia. E aí muita gente assistiu o seu vídeo e desistiu de escutar. Por causa disso, você não vai se salvar. Eu não acredito que isso vai acontecer.
Mas o contrário, e eu queria que você pesasse e pensasse muito nisso. E se você estiver, quem sabe, produzindo conteúdo nas mídias sociais, dizendo que não tem problema, que não tem nenhuma dificuldade e que isso é uma bobagem. E se for realmente algo sério, você está disposto a enfrentar os olhos do Todo-Poderoso? Uma última coisa. No meu primeiro ano de ministério, eu tive o desprazer de, por 2 ou 3 vezes, enfrentar uma situação de possessão demoníaca. O diabo tomou conta de uma jovem e foram momentos assim de muito desgaste emocional para mim e de muita oração. E eu me recordo bem que no período em que a pessoa estava ali possuída, nós sempre cantamos os hinos ali do inário e parece que aqueles hinos mais bonitos, mais sublimes, eram os hinos que a gente cantava e de maneira muito impressionante, quando nós cantávamos, o demônio saía. Eu nunca vi, num momento de possessão, a pessoa chegar e dizer assim, oh, tem alguém possuído, chama o pastor, vamos lá, chama. Aí, reúne aqui, irmãos, solta o som, bota o sambinha aí pra gente expulsar o demônio. Bota aí, bota o pagode aí, que é pra gente expulsar o demônio. Ele vai dançar junto com você. As pessoas, elas estão brincando de ser cristãs, enquanto Satanás não brinca de ser Satanás. Querido, muito cuidado. Tenha muito cuidado. Não seja um adventista do 7º dia no sábado e um mundano no domingo, segunda, terça, quarta, enfim, durante a semana. Não vista a roupa de cristão no sábado e a roupa de mundano no resto da semana. Não adianta você colocar uma capa de cristão para se apresentar na igreja e a capa de mundano para se apresentar no mundo. Não adianta você louvar ao Senhor no sábado e ir para o Rock in Rio durante a semana. Entende? Não adianta você ir para cantar na igreja e cantar no coral no sábado e você estar no carnaval no domingo. Não misture as coisas. Deus, a Bíblia mesmo fala que comunhão há entre a luz e as trevas, mas as pessoas hoje elas querem mesclar. É impossível. É impossível. Voltando apenas para fechar a questão acerca da hierarquia da igreja, do poder, a igreja adventista não funciona como um sistema papal, ou seja, o poder não está cá em cima, está aqui. E conquanto nós gostaríamos que houvesse um melhor exemplo, talvez, gostaríamos talvez que medidas fossem tomadas, é verdade. Mas aí eu vejo, como eu falei, aquela profecia talvez pareça como prestes a cair, não cairá. E pastor, mas qual o seu conselho? Meu conselho é exatamente este: em sua igreja local, na sua liderança da igreja, vocês têm a autoridade para conduzir o rebanho de Cristo para o céu. Não permita que a música de Babilônia entre em Israel. Não permita que os costumes de Babilônia entrem em Israel. Não permita que a comida de Babilônia entre em Israel. Não permita que as roupas de Babilônia entrem em Israel. Nós somos diferentes. O problema não é quando o barco está sobre o mar. O problema é quando o mar resolve entrar no barco. A nossa igreja é um barco, ela está sobre este mar tenebroso. Mas enquanto ela estiver sobre o mar, tudo estará bem. O problema é que algumas pessoas querem introduzir o mar dentro do barco. Não permita que isto aconteça. Gostaria de dizer que eu respeito aqueles que têm opinião diferente. Eu não gostaria, sinceramente, que você viesse discutir e brigar. Não. O meu propósito não foi esse ao fazer esse vídeo. E diria para você, ao invés de ficar atacando A ou B ou falando mal, ore por estas pessoas, precisam de nossas orações. Precisam de nossas orações. O senhor concorda, pastor, com a música? Não. Em maiúsculo, garrafal. Não. Concorda com esse estilo musical? Não. Mas não vou ficar por aí batendo, falando, entende? Eu apresento o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito de Profecia, o que diz o manual da igreja e pronto. Ah, mas eu não concordo e tal. Ok, eu estou respaldado. Está aqui. Ah, mas eu discordo de você. Ok, não tem problema, você pode discordar.
Mas Jesus Cristo vai voltar muito em breve e a gente vai ter um encontro com Ele. E naquele dia a gente tem a oportunidade de colocar diante dele as nossas opiniões e verificar se de fato o caminho que estávamos trilhando era o caminho mais coerente, o caminho mais correto, o caminho que mais se aproximava de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas, elas traçam uma linha e elas pensam assim: até onde eu posso ir sem que isso aqui seja pecado? Até onde eu posso ir e ainda não ser pecado? Quando o pensamento deveria ser: quão longe eu posso ficar desta linha que demarca, sabe? Dali para lá é pecado. Então, quão distante eu posso ficar desta linha aí? Deveria ser esse o pensamento. Mas parece que as coisas hoje estão ao contrário, não? As pessoas, elas começam a misturar as coisas. Então eu pego o ritmo de Babilônia, eu pego a dança de Babilônia, eu pego a música de Babilônia, eu pego a letra de Babilônia, eu pego as roupas de Babilônia, a comida de Babilônia, tudo de Babilônia. E aí eu dou uma roupagem bonitinha, que hoje se chama gospel, e pronto, tá tudo certo. Tá não. E não se engane. Não se engane. Que Deus possa abençoar você. Eu sei que esse vídeo vai causar talvez uma certa repercussão negativa. O meu objetivo não é esse. Não quero falar mal de pessoas, mas eu trato do assunto. E para mim, esse é um assunto muito sério, porque envolve adoração. E lembre-se, aquilo que eu falei no meu vídeo anterior, adoração não é aquilo que você quer dar para Deus. Adoração é aquilo que Deus quer receber de você. E nem sempre aquilo que você está dando é necessariamente aquilo que Deus quer. Tome muito cuidado para não oferecer a Deus oferta como a de Caim. Mas é o melhor, Senhor, mas eu pedi cordeiro. Mas é a fruta aqui. Cuidado para não oferecer fruta ao invés de cordeiro. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.